Então, pessoal, continuando a segunda parte. Outro impacto ambiental bastante comum e que a gente consegue ver em Sobral é o assoreamento dos rios. Basicamente o que significa? O solo que está nas margens do rio desce para o leito. Como? Em um rio que corre naturalmente num ambiente bem preservado, nós temos nas margens dele uma floresta chamada mata ciliar. Beleza? Mata ciliar. Essas árvores aqui dessas florestas, elas têm raízes. Essas raízes, pessoal, elas acabam por segurar esse solo que está aqui embaixo e impede que esse solo entre para dentro do rio. Tá? Então, quando chove aqui, ao invés do solo escorrer para dentro do rio, ele permanece intacto porque as raízes das árvores da mata ciliar segura esse solo. O que acontece quando eu desmato essa mata ciliar? Quando essa mata ciliar é retirada das margens do rio. Quando ela já não existe, quando vai chover aqui, ó, todo o solo que estava aqui tende a descer para o leito do rio, porque não tem quem segure ele. Tá? Se aqui não tem mata ciliar, então não tem raiz para segurar esse solo. Então, ele vai descer para dentro do rio. A deposição de sedimentos. Todos os sedimentos aqui do solo são carregados para dentro do rio. E qual a consequência disso? Pessoal, em rios que passam barcos, onde há transporte de mercadorias por barco, há transporte de pessoas, o barco não consegue passar aqui, pois o rio perdeu profundidade. Então, se formam enormes bancos de areia. Então, o barco literalmente fica atolado no rio, porque ele não consegue passar porque o rio perdeu profundidade. Outra coisa que pode acontecer, como o rio perdeu profundidade, então não tem como ele acumular muita água. Se chove muito, esse rio pode causar enchentes, tá? O leito dele perdeu profundidade, então tudo que for de água que cair aqui vai tender a escorrer para os lados, porque o rio tem muito sedimento no leito e ele perdeu profundidade. Então, a chance de causar enchentes é bem maior do que no rio, onde ele tem bastante espaço para encher. Notem que aqui o espaço do leito dele foi tomado por sedimentos, tá? Além disso, tem perda de diversidade biológica também. Tem perda da vegetação que vive dentro das águas dos rios. Tem perda de hábitats para animais aquáticos, tá? Para peixes e cavalos marinhos e macroinvertebrados, que são animais menores, tá? Tudo que aconteceu aqui por causa da deposição de sedimentos pode ser, dentro da vida animal, é considerado como perda de habitat e perda de vegetação, tá? Então, se eu tiro a mata ciliar, o solo corre livremente para dentro do rio, beleza? E outro processo bem importante, pessoal, e que acontece, que está susceptível a todas as áreas, é a desertificação, tá? Desertificação, pessoal, não é o ato de uma área natural se transformar em um deserto, tá? Desertificação é a degradação de áreas que já são susceptíveis, como zonas áridas, semiáridas e subúmidas. Nessas áreas, a temperatura é muito alta e chove pouco, tá? E isso é agravado devido às variações climáticas e às atividades humanas. Que variações climáticas? Por exemplo, nessas áreas já chove pouco. Então, se a temperatura aumenta muito e tem pouca chuva, essas áreas estão ainda mais susceptíveis à desertificação. Que atividade humana? Principalmente a agricultura. Quando a gente desmata um local para produzir algum tipo de monocultura, milho, soja, feijão, alguma coisa assim, a gente já corriqueiramente usa o processo de irrigação, tá? O processo de irrigação, ele é um pouco prejudicial porque ele tira nutrientes do solo, tá? Então, quando ele tira nutrientes do solo, quando aquele cerrado roçado é abandonado, não há como mais a vegetação natural se restabelecer. Então, ele fica sem vegetação de porte arbóreo. A vegetação de porte rasteiro praticamente domina e o solo fica muito exposto. Então, como já chove pouco nessas áreas, essas áreas tendem a ficar desnudas, descobertas, tá? No Brasil, nós temos 4 grandes polos de desertificação, que é Irauçuba, Jubés no Piauí,
Cabrobó em Pernambuco e Seridó no Rio Grande do Norte. Irauçuba aqui pertinho de nós, depois de Forquilha, tá bom? A aparência dessas áreas, pessoal, ela não é de um deserto completo, tá? Ela tem até uma certa vegetação, mas é uma vegetação pequena, tá? Porque ela é susceptível, ela não é um deserto, ela não finalizou o processo de desertificação. Mas aí tem umas coisas que a gente pode perceber aqui. Existem poucas árvores, tá? Você consegue ver aqui o solo bastante desnudo, solo descoberto. Nessa outra vegetação, você só consegue ver pouquíssimas áreas dentro da paisagem e uma completa dominação de plantas herbáceas. Aqui do mesmo jeito, você vê solo desnudo, poucas árvores, tá? Então, apesar de ter deserto no nome, quando eu falo de desertificação, eu estou falando de um processo que degrada essas áreas, que tira vegetação dessas áreas e que essas áreas não conseguem mais manter a vegetação original porque o solo já se enfraqueceu muito, tá bom? No Ceará, a gente tem 3 regiões que são muito comprometidas e que já estão em estágios muito avançados de desertificação, que é o sertão do Inhamuns, que é o sertão central do Ceará, Irauçuba, eu já falei que é aqui depois de Forquilha, e Médio Jaguaribe, que é na região um pouco mais centro-sul do Ceará, tá bom? São áreas que já existem estudos que estão comprovadamente em estágios bem avançados de desertificação, beleza? Se nessas 2 aulas você ficou igual a Nazaré, sugiro 2 coisas. Ou você assiste o vídeo novamente, ou você anota sua pergunta e me manda no grupo do WhatsApp, beleza? Até mais e até a próxima aula e bora fazer os exercícios.